Oi, galerinha! Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa desde já pela minha voz. É que eu acabei pegando uma gripe e minha garganta não tá das melhores. Então talvez minha voz seja um pouquinho estranha ou mais feinha hoje. Mas eu queria muito gravar esse vídeo mesmo assim, então eu espero que vocês entendam. Obrigada pelo carinho de sempre e perdão pela vozinha de doente, bora pro vídeo. Eu tô meio gripadinha. Você já percebeu que quanto mais os anos passam, mais o brasileiro parece estar ficando mais agressivo, rude, impaciente e até mais estúpido? E eu não tô falando de burrice no sentido de QI. Eu tô falando de comportamento, da forma como as pessoas se tratam pessoalmente, no trânsito, na internet, no trabalho e na família. Parece que tá todo mundo no limite e qualquer coisa vira gritaria, briga ou ataque pessoal. E talvez isso não seja coincidência. Existe um experimento famoso chamado Rat Park, feito com ratos. A ideia era observar como a mente mudava o comportamento deles. De um lado, ratos isolados em gaiolas pequenas, sem estímulo, sem vida social, sem nada. E do outro, ratos em um ambiente muito melhor. Com espaço, comida, companhia, objetos para brincar e uma vida menos miserável. O resultado ficou famoso porque mostrou uma possibilidade assustadora. Quando o ambiente era melhor, o comportamento também era melhor. Os ratos que ficaram na gaiola boa lidavam de um outro jeito com estímulos ruins. Já os ratos isolados, presos num ambiente pobre e sem perspectiva, se destruíam muito mais fácil. E claro, humanos não são ratos, mas o ambiente pode sim moldar o comportamento de uma mente. A maioria das pessoas não são fortes, profundas, independentes e inabaláveis. A maioria das pessoas são fracas, cansadas, influenciáveis e moldáveis. Coloca alguém num ambiente limpo, estável, com tempo, silêncio e perspectiva, e essa pessoa vai tender a agir melhor e evoluir. Agora coloca essa mesma pessoa num ambiente degradante, caro, perigoso, barulhento, instável e humilhante, e ela começa a piorar. Agora vamos analisar a rotina do brasileiro. O brasileiro acorda cedo, pega transporte ruim, lotado e perigoso, trabalha muito, ganha pouco, compra cada vez menos e vive cercado por medo, assalto, dívida, aluguel, imposto e desemprego. E quando volta pra casa, não volta em paz, volta moído. E uma pessoa nesse estado não evolui, ela só sobrevive. Ela não tem tempo pra estudar, não tem energia pra criar, silêncio pra pensar ou cabeça pra construir algo grande. A vida vira um ciclo automático. Acorda, trabalha, se estressa, consome qualquer lixo, dorme mal e repete. E é aí que mora o segredo. Um povo esgotado que briga entre si é muito mais fácil de controlar. Porque quem tá cansado não quer profundidade de nada, só que se sentir anestesiado. E é nesse cansaço que o lixo cultural entra. Primeiro como descanso e depois como controle. Porque o controle cultural não começa só com censura, começa com desgaste. O sistema destrói a economia destrói a rotina e uma rotina destruída quebra a mente das pessoas e no fim elas ficam cansadas, rasas e manipuláveis. Elas ficam consumindo o mesmo lixo cultural que mantém esse ciclo vivo. E é um ciclo que se alimenta da própria degradação. E pra mim isso combina muito com o sentimento que Attack on Titan traz. Porque quem assistiu sabe, viver dentro das muralhas não é só estar protegido. É viver com medo o tempo todo. É sentir que existe um gigante lá fora pronto pra te esmagar, mas ao mesmo tempo perceber que do lado de dentro você também não é livre. E isso parece muito o Brasil. A gente vive com medo dos titãs do lado de fora. Violência, assalto, desemprego, inflação, imposto, dívida, seja o que for. Sempre tem alguma coisa enorme ameaçando destruir sua vida. Só que ao mesmo tempo, dentro da muralha também não existe paz. Você tá seguro, mas tá preso. E quando alguém começa a falar que talvez exista algo errado com essa muralha, tratam essa pessoa como louca, ingrata ou problemática. Aquele clássico xingamento de vira-lata que eu mesma recebo com frequência. O problema é que o ser humano consegue suportar níveis absurdos de miséria justamente pela nossa capacidade de adaptação. A gente se acostuma com condições quase desumanas simplesmente para sobreviver. Mas o mais revoltante é isso. Essa adaptação não deveria ser necessária. Muita dessa dor, desse cansaço e dessa degradação poderia ter sido evitada. E depois de se acostumar com tudo isso, a pessoa ainda começa a defender a própria gaiola. Por isso eu não compro essa ideia de que o brasileiro é assim mesmo. Porque não, o brasileiro tá sendo moldado assim. É todo um grande ciclo de engenharia social, de casar o problema e vender a solução. Mas uma solução que nunca resolve 100%. E esse é o terror real. O Brasil não tá apenas empobrecendo as pessoas. Ele tá deformando o comportamento delas. Tá pegando gente que poderia ser criativa, educada, ambiciosa e profunda e transformando em uma pessoa exausta, amarga e fácil de manipular.
E o mais cruel é que depois de colocar a população nessa gaiola quebrada, o próprio sistema culpa o povo por estar quebrado. Dizem que brasileiro não lê, mas ele não tem tempo nem lugar pra isso. Dizem que brasileiro não pensa, mas deixa o brasileiro exausto. Dizem que o brasileiro só consome lixo, mas transforma o lixo na coisa mais fácil, mais barata e mais acessível depois de um dia inteiro de humilhação. Mas a pergunta mais importante disso tudo pra mim é: quanto tempo uma população consegue viver cercada por medo, presa dentro de uma muralha de miséria, até enlouquecer por completo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype se ele estiver disponível e manda pra alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não foi inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Seu visual fica poderoso. Seja um Kaiju monstro.